Olá, boa noite. Tudo bem? Como fez aqui, agradecer o convite do Luciano, da Isa. É uma honra para mim estar dividindo a mesa com a Sueli, que foi minha professora, minha orientadora geral. Fico feliz de estar com um friozinho na barriga. Um dia a gente divide a mesa com o orientador. Melhorou agora? Então, a minha fala vai ser base na mobilidade e com foco principalmente na bicicleta como uma das alternativas, uma das possibilidades para melhorar a mobilidade aqui na ilha. A escolha desse tema é que eu me envolvi no pessoal já há muito tempo. Proprietário do Honda Fit. Alguém entende o Honda Fit? Tem um Honda Fit atrapalhando o trânsito e não sei de quem é. Obrigada, desculpa. Obrigada. Um vídeo sobre mobilidade também, né? Acho que o motivo de eu estar aqui é que eu acompanho o tema da mobilidade há muito tempo, não por uma questão profissional, mas por uma questão pessoal. Faz 7 anos que eu uso a bicicleta como meio de transporte e eu redescobri a cidade de São Paulo por conta dessa escolha. E acho que eu só estou em São Paulo até hoje por conta disso. E eu comecei a estudar um pouco mais as potenciais da bicicleta, os benefícios coletivos no MBA que eu fiz, justamente olhando para a cidade de São Paulo, desafios, oportunidades e recomendações. Então, eu acho que essa é nessa linha. Vou falar um pouquinho para vocês do processo de automobilização, das causas e das consequências desse processo do aumento da frota, dos veículos motorizados individuais. Falar um pouquinho da bicicleta como uma das alternativas para melhorar a mobilidade, falando um pouco das características desse meio de transporte e dos benefícios. Vou trazer também o exemplo de algumas cidades que foram bem sucedidas na políticas cicloviárias, trazer algumas sugestões mais genéricas, na forma de grandes diretrizes, e trazer algumas provocações para vocês também em relação ao assunto. Bom, para ilustrar um pouco o contexto que a gente está hoje em dia, o momento da mobilidade nas principais cidades brasileiras, eu queria passar 2 vídeos bem rápido. Tem que ter som. Isso dá certo. Tá baixinho, Tá ligado o som aqui? Não, rapaz. Dá. A gente fez também. Isso não é sensível. Tenta aumentar o máximo que você isso. Tem um som aqui.
Recém-nascido, o automóvel entra no século XX ditando seu ritmo. Produção em série é o novo jargão. Na busca por mobilidade, trens subterrâneos atravessam as grandes cidades do mundo. Enquanto isso, na metrópole sul-americana, Washington Luiz encomenda a Prestes Maia o grandioso plano de avenidas. Bossa Nova. A cidade do futuro, das curvas e dos carros é imaginada ao som da bossa. Nossa indústria automotiva engata a primeira e são abertos 20 mil quilômetros de rua. A inflação e as denúncias de favorecimento a empreiteiras aumentaram. Alguns grupos militares já demonstraram insatisfação. O primeiro metrô brasileiro nasce com 7 quilômetros de extensão. Em 22 de agosto, um acidente de carro mata JK. Crise no setor automotivo. Ford comparou os carros nacionais com carroças. 70 mil carros estão desembarcando. Depois do frango, chegou a vez do pobre comprar carro. A redução do IPI é uma forma de evitar as emissões. As vendas aumentaram 5%. Ford foi considerado inadequado para respirar. O rodízio agora veio para ficar. Infelizmente, nós não temos outra alternativa que essa. O segredo é grande, que o segredo é o Brasil, O sonho real. A peça é inimiga da perfeição, mas lá vai ele, o viajante em cima da hora. Aí tem um segundo vídeo também bem rapidinho. O que define a cidade é essa relação com o outro, que é diferente de você, em vários aspectos da sua vida, e que você vai negociar permanentemente uma convivência. Nós, na verdade, reconstruímos as nossas cidades brasileiras, que não tinham automóvel no passado, reconstruímos essas cidades para o automóvel. Como não tem uma discussão sistemática que subsidia a formulação de políticas de mobilidade na cidade, você acaba atirando para todos os lados. Curioso que você tem vários níveis de deslocamento, de fluxo, uma mesma travessia. Tem um túnel passando por debaixo do viaduto, você tem um parque público e, além disso, a calçada para o pedestre. Então, originalmente é um fio. Nos anos 90 ele vira um parque.
Dá para falar de cidade sustentável, por exemplo, sem falar de acessibilidade. A gente tem 30 mil quilômetros de calçadas na cidade. Para apenas 500 quilômetros tem acessibilidade. Tem pelo menos 30 milhões de brasileiros com motivo de deficiência. Assim, esses são brasileiros invisíveis. Mobilidade é seguinte, é liberdade. Em 2004 eu falava de bicicleta, bicicleta. Era mesmo, tá tudo maluco. Você vê uma sociedade altamente dinâmica, uma sociedade criando espaços como esse, né, que vai debater as questões de mobilidade. Mudança de cultura para reorganizar o nosso sistema de trânsito, para torná-lo mais equitativo, mais justo, com menos consumo de energia, menos emissão de poluentes, com mais qualidade de vida para todas as pessoas. Isso é possível fazer desde que a sociedade se mobilize. Para isso acontecer, a gente não tem que fazer discussões como essa, tem que mandar para o prefeito, tem que ficar em cima, porque se não houver essa vontade política de executar mesmo, vai ser inviável. É isso, gente. Eu gosto muito do primeiro vídeo, porque ele mostra como o modelo de mobilidade que está presente na maioria das cidades hoje no Brasil é um modelo que foi muito planejado, foi bem sucedido do ponto de vista ao que eles se propunham a fazer, que é um modelo de viagem, de planejamento centrado exclusivamente do transporte automotivo individual. Então a gente está colhendo os frutos do resultado desse planejamento aí, desde São Paulo, desde o Prestes Maia, no caso. E no segundo vídeo, eu gosto bastante porque, além de ter sido feito pela minha mulher, traz um pouco essa noção do que é mobilidade. Quando a gente fala de mobilidade, a gente está falando de acessibilidade, a gente está falando de passeios adequados, de calçadas adequadas para o pedestre, a gente está falando de transporte coletivo de massa, sobre trilhos, transporte fluvial, transporte cicloviário, então essa diversidade dos modais. E também a questão da negociação do compartilhamento do espaço, né? E da negociação do uso desse espaço. Que aqui no caso da Ilhabela, como o Marcelo trouxe, é um espaço limitado pela característica insular, pela presença do parque, uma área limitada. E o planejamento da mobilidade tem tudo a ver com o planejamento das cidades, com que modelo de cidades nós desejamos. E é uma questão crítica, hoje a questão do trânsito, da mobilidade, é uma questão crítica não só para as grandes cidades, mas também para as cidades médias e pequenas. Florianópolis, que é uma cidade média, já sofre isso há bastante tempo, e eu imagino que a ilha também esteja sofrendo esse tipo de problema, principalmente pelo aumento da frota. Se a gente for avaliar, eu acho um assunto muito central para as cidades, porque ela tem desdobramentos que afetam todo mundo, afetam as pessoas do ponto de vista individual, mas traz uma série de problemas ambientais, sociais e econômicos que afetam todas as classes sociais, independente da minha escolha de transporte. E se a gente for observar na ilha, teve um crescimento muito grande entre 2001 e 2012, a frota de veículos cresceu numa velocidade 8 vezes maior do que a população. Então, nesse período, teve um aumento aí de 300% da frota de veículos, eu estou considerando automóveis e carros apenas, e a população cresceu 35%. Então, como eu disse, esse aumento de 300%, um destaque aí para as motos, né? Cresceram mais de 400%. E além disso, tem uma contribuição da frota flutuante, que os dados são de 2010, mas mostra que é uma frota significativa aí também. Eu não consegui os dados da evolução dessa frota por mês, eu queria enxergar como é que funciona isso nos meses da alta temporada,
mas fazendo essa distribuição da frota total no ano, você tem um acréscimo de mais de 3 mil veículos por dia, isso em 2010. Isso para uma malha viária que é restrita, e isso tudo acaba ocasionando um aumento do tempo médio de deslocamento. Em São Paulo, a gente perde, em média, 2 horas e 40 minutos por dia se deslocando. Procurei casos da ilha de quanto tempo as pessoas perdem no trânsito, mas não encontrei. Bom, o que está por trás dessa crise da mobilidade, né? O que explica isso? O que explica essa tendência do crescimento da frota de automóveis, da automobilização? Você tem explicações no campo da política, da economia e também no campo da antropologia e da psicologia. Na parte política, a gente vê um histórico de priorização das obras, né? Viárias voltadas para o carro, poucos investimentos efetivos em transporte público. Isso gera um ciclo vicioso. Quando você expande o viário, você acaba induzindo que as pessoas comprem mais carros e que leva mais congestionamentos, e aí se abre mais vias. Então é um ciclo que não tem fim. O espaço urbano ele é finito, né? E no fundo, assim, as pessoas respondem aos estímulos das políticas públicas. Se o governo reduz IPI e aumenta o número de avenidas e não dá um transporte público de qualidade, basicamente as pessoas vão optar pelo modal que é mais conveniente do ponto de vista pessoal, né? Sem olhar necessariamente para os problemas que isso gera para a coletividade. Então, um outro ponto é a ausência de uma política de planejamento que olhe de forma integrada as diferentes funções da cidade. Então, um bom plano diretor, um bom planejamento tem que olhar as necessidades de emprego, de lazer, principalmente de habitação e de emprego, que é o que gera a maioria dos deslocamentos. A questão também da melhoria de renda explica esse aumento do número de automóveis a partir de 2002 e também o acesso fácil a crédito, né, financiamento, e a redução do IPI como, eu diria, principal medida do governo federal de combate à crise. Bom, aí tem também os argumentos psicológicos que estão muito ligados ao que o carro representa, né? Então, além do valor de uso do carro, que eu não vou entrar no mérito do valor de uso, tem o valor de signo. Então, o carro, mais do que uma solução de transporte, ele representa status, ele está imbuído de signos de prazer, de afirmação, muitas vezes de independência, desejo, enfim, felicidade e sucesso. Isso não quer dizer que isso seja verdade, né? Mas na sociedade do consumo a gente enxerga o automóvel através desse conjunto de símbolos. Então a gente tem aqui uma representação na sociedade do automóvel da pessoa bem sucedida e do fracassado. E a indústria automobilística e os profissionais de marketing exploram os valores de signo ao extremo, né? Então, por exemplo, eu adoro esse exemplo, que é a EcoSport, bem-vindo à vida. Como se sua vida tivesse início no momento que você compra um carro utilitário que vai te permitir desbravar trilhas e ir para castelhanos e acessar praias maravilhosas. Isso, pelo menos, é o que é vendido. Precisando daquela figura, eu encontrei essa outra que eu acho que é um pouco mais real, né, do que representa. Por exemplo, a compra de um carro grande e o uso de um carro grande em São Paulo. Uma outra clássica, essa da Honda, que eu vou ler para vocês, está bem pequenininho. Está escrito o seguinte: reduz a velocidade em áreas escolares. Assim os meninos vão entender por que vale a pena estudar para ser alguém na vida. Então, se quiser ser alguém na vida, trabalha bastante, estuda bastante, trabalha bastante com o Honda. Particularmente, eu acho que
falta regulamentação da publicidade na indústria automotiva. E, enfim. Então, no fundo, o que a gente vê? A gente vê uma sociedade que tende ao isolamento e o carro permite isso. No carro eu consigo controlar a temperatura, eu consigo controlar o que eu ouço, eu consigo até controlar os cheiros se eu colocar uma fragrância. Então eu estou completamente isolado. E isso é incrível, né? A gente domina todos os nossos sentidos dentro do carro, dentro da bolha. E o resultado final é potencializar esse isolamento e a perda do convívio entre as pessoas. É importante frisar que não estou questionando a função do carro. O carro é uma invenção maravilhosa. Né? Do ponto de vista técnico, ele cumpre com uma necessidade social de locomoção. A grande questão é o conjunto de problemas que o carro traz para todo mundo. Quais são esses problemas? Bom, a gente perde, segundo o professor da GV, 33 bilhões de reais por ano em São Paulo. Isso está ligado à perda do custo de oportunidade, ou seja, o tempo que as pessoas perdem no trânsito, o tempo que as pessoas perdem que elas poderiam estar trabalhando, a questão também de saúde e de aumento dos fretes por conta do preço de gasolina. Você tem a questão também da contribuição para o crescimento global. Então, 80% do total das emissões no estado vem do transporte, que é muita coisa. Você tem um conjunto de problemas ligados ao ruído e à qualidade do ar, que por sua vez vão gerar impactos na saúde, principalmente estresse, redução da qualidade do sono e doenças cardiovasculares. A gente tem em São Paulo 4 mil mortes por ano ligadas às doenças associadas à qualidade do ar ruim. A gente vive 3 anos a menos, o paulistano, eu vivo 3 anos a menos do que vocês, verei se eu continuar em São Paulo. A gente tem 1.500 mortes por acidentes, e o que contribui para que a gente tenha em São Paulo o maior programa de reciclagem de órgãos da América Latina, porque a maioria dessas mortes são motoqueiros, que geralmente são pessoas jovens. E todos nós que moramos em São Paulo fumamos 3 cigarros por dia, crianças, idosos, enfim. E outra consequência é o aumento da obesidade, justamente pelo tempo que a gente perde no congestionamento. Um outro problema social é justamente a perda da qualidade do convívio na cidade e da redução dos espaços públicos. Então, eu acho que isso é muito crítico aqui na ilha. Se a gente tem uma área limitada do espaço urbano, tem que pensar muito bem qual que é o uso, qual que é as formas de uso que a gente quer dar para esse espaço. Aqui são 2 fotos. Aqui é 23 de maio hoje, e aqui é o Córrego do Tororó, que foi completamente canalizado, e isso é uma tendência na cidade de São Paulo como um todo. Assim, os rios, a gente se distanciou completamente dos rios, porque a planície fluvial são as áreas que representam as menores atividades, quase todas foram ocupadas por vias. E aí outra questão que se coloca é o espaço de passagem e de transporte versus o espaço do convívio. Aqui, num ambiente como esse, seria possível você conviver, você passar uma tarde com a sua família, enfim, tem algum tipo de interação social. Eu posso que aqui é um espaço que tem como única função deslocamento. Bom, cidades que são pensadas para o carro tendem a dificultar a circulação de pessoas e a ocupação de praças e da cidade por pessoas. Isso empobrece muito uma cidade. E um outro ponto é a alteração da percepção do tempo e do espaço, e mesmo a percepção da paisagem, que é a cidade, e a percepção entre as pessoas. Se eu estou isolado no carro, eu interajo muito pouco
Na verdade, eu interajo com uma situação de conflito muito mais se eu estivesse andando a pé ou de bicicleta, enfim, de outras formas. Bom, eu falei dos problemas todos, mas será que valeu a pena esse modelo de transporte voltado para o carro? Será que ele foi eficiente do ponto de vista da fluidez? Porque esse é o critério, esse é o principal critério utilizado. Ele não foi eficiente, ele foi um desastre, na verdade. Se a gente for avaliar num horário de pico, a velocidade média de um carro ela é muito próxima de uma galinha e ela é muito inferior a uma carroça. Então, há 120 anos atrás, a gente andava mais rápido do que hoje com todos esses conjuntos de investimento. Então, é um modelo ineficiente e falido, inclusive do ponto de vista da fluidez. Desculpa se eu estou sendo um pouco repetitivo, se vocês já conheciam isso, mas eu acho que são exemplos que é muito importante a gente lembrar, porque muitas cidades pequenas ainda têm São Paulo como um exemplo de desenvolvimento para a mobilidade. É um péssimo exemplo. E aí, dentro desse contexto de problemas todos causados pelo carro, existe uma nova escola de planejamento que olha o potencial do planejamento de transporte para melhorar a qualidade de vida das cidades, para que as pessoas não apenas elas se desloquem, elas passem pelos espaços, mas que elas vivam os espaços. E é dentro desse contexto, dentro dessa nova visão de cidade, que vem crescendo o uso da bicicleta. A bicicleta ela se desloca um pouco mais rápido do que um pedestre, o que te permite um raio de abrangência muito maior, mas uma velocidade que ainda é possível você observar a paisagem, as sutilezas do lugar. Então, por que a bicicleta é um bom negócio? Isso não sou eu que estou dizendo, isso é a Comissão Europeia para o Ambiente. Era um dos modais mais flexíveis e eficientes para curtas distâncias. Então, em distâncias de até 5 km, ela é a alternativa mais eficiente e até 8 km se tornar no carro. Por que ela é flexível? Porque se eu tiver o mínimo de infraestrutura como um bicicletário, eu consigo usar vários modais. Eu consigo fazer um trecho do meu trajeto de bicicleta, deixar, por exemplo, um bicicletário, depois pegar um ônibus e depois seguir a pé. Então, necessariamente as soluções para a mobilidade passam por essa integração entre os modais. Isso a bicicleta cumpre muito bem esse papel. Outra coisa é a questão do alcance, um raio de alcance. Então, em 10 minutos, você a pé tem uma área de abrangência de 2 km e de bicicleta de 32 km. Então você tem muito mais autonomia e possibilidade de acessar os lugares com o mesmo esforço. Um outro ponto é essa distinção. Quando a gente está se deslocando, a gente está consumindo espaço da cidade, seja a pé, seja de bicicleta. Quando a gente está, a quantidade de espaço que a gente consome está ligado ao tamanho do modal que a gente escolhe e da velocidade média. Então, de bicicleta se consome pelo menos 10 vezes menos espaço do que de carro. E uma outra característica é o baixo custo de implantação da infraestrutura cicloviária em compensação com outras infraestruturas. Existem limitações, mas a maioria dessas limitações ela pode ser superada com bom planejamento ou são mitos. Por exemplo, a questão do raio limitado, né? Raio limitado de ação em relação ao tamanho da cidade. Isso pode ser resolvido com integração. Eu não preciso fazer o meu deslocamento o caminho inteiro de bicicleta. Eu posso fazer um trecho de bicicleta e depois pegar um ônibus, se tiver uma estrutura para guarda segura da bicicleta. A questão da topografia. A topografia, com um bom planejamento cicloviário, são mapeadas as rotas mais adequadas e com os menores atritos. Isso pode ser superado sim. Acho que a principal limitação é a exposição às chuvas e à poluição, principalmente a poluição. Em São Paulo, quando a gente está geralmente no inverno, quando chove menos, muitas vezes faz muito mal à saúde você pedalar, porque a qualidade do ar está péssima. Então, a alternativa a isso é você deixar a sua bicicleta em casa e ir de carro, que contribui para aumentar o problema mais ainda. A questão climática, no Brasil não tem baixas temperaturas. O principal
dificultador é a neve. São países que têm baixas temperaturas. E a questão da segurança, ela pode ser resolvida, da vulnerabilidade, ela pode ser resolvida com a implantação de infraestrutura adequada e de ações de educação e de fiscalização, principalmente de infraestrutura. Bom, agora eu vou falar um pouquinho dos benefícios. Segundo a literatura, você traz... O que é interessante notar nos benefícios é que, diferente do carro, que traz algumas vantagens individuais, mas problemas para todo mundo, a bicicleta traz vantagens para quem usa e para a coletividade, que estão interligados. Então você tem a melhoria da qualidade do ar e menor poluição sonora, menos congestionamentos, porque você precisa de menos espaço, e menos emissão de poluentes, melhoria da saúde das pessoas, ganhos econômicos coletivos. Foi feito um estudo na Inglaterra que mostrou qual era o ganho econômico para o país. E eles chegaram a um valor de quase 10 bilhões. Considerando a economia que é movimentada pela venda das bicicletas e pelos serviços de manutenção e tudo mais, mas principalmente no tempo que deixa de ser perdido e na economia que traz para o sistema público de saúde. Porque esse estudo mostrou que quem pedala tende a ficar um dia a menos, fica menos doente do que quem não pedala. Um dia a menos de trabalho. Bom, eu acho que o último ponto e principal é a questão da inclusão social e da democratização das cidades, porque quando a gente pensa na mobilidade espacial, ela também é um paradigma da mobilidade social. Pessoas que conseguem se deslocar mais, têm facilidade para se deslocar mais, elas vão conseguir usar melhor os serviços da cidade. Agora são os benefícios segundo a minha visão, vocês não precisam acreditar, mas eu juro que é verdade. O que eu descobri pedalando esse tempo? Que de bicicleta a gente entende a cidade melhor, a gente percebe melhor a cidade, as sutilezas da cidade e as características geográficas da cidade. Por quê? Porque é impossível uma subida passar uma rampa passar despercebida. Você percebe o relevo, você naturalmente busca rotas que são mais arborizadas e você percebendo melhor a cidade, eu acho que você acaba percebendo melhor também os problemas e as coisas boas da cidade e se envolvendo na superação das coisas ruins, de forma indireta, eventualmente. Outra coisa é que a propulsão é humana, então o uso da bicicleta tende a levar à adoção de estilos de vida mais sustentáveis. Você vai repensar a sua alimentação, você vai repensar o consumo de cigarro, de álcool, com certeza. E, além do mais, para mim, é a alternativa mais divertida de transporte. É importante a gente frisar que a gente não deve olhar a bicicleta como um meio de lazer ou um meio de transporte. Porque a grande riqueza e a singularidade da bicicleta, o grande ganho é que eram as duas coisas combinadas. Quando você está indo pedalar de bicicleta, no teu caminho, você pode estar se divertindo, você pode estar fazendo exercício, é uma forma de lazer. E quando você está usando a bicicleta como uma forma de lazer, de passeio, você também está se deslocando. Então, são as duas coisas juntas. Bom, vou falar muito rápido sobre 3 cidades que foram bem sucedidas. A primeira é Bogotá. Eles tiveram uma política combinada de restringir a circulação de automóvel, de investir pesado no transporte coletivo de alta eficiência, que é o Transmilenio, que foi uma adaptação lá de Curitiba. Então, é como se fosse um metrô sobre rodas, mas com um custo muito menor do que o metrô. E aí, combinando com o Transmilenio, eles ampliaram a rede cicloviária para os deslocamentos de trabalho e implantaram uma série de bicicletários junto às estações. O responsável por essa política é esse cara aqui, o Henrique Peñalosa, e eu gosto muito dessa frase dele. Ele diz que uma boa cidade não é aquela onde os pobres andam de carro, mas sim onde até os mais ricos usam o transporte público. A gente tem que tomar decisões, como o Geraldo falou, né? Planejamento para quem e para quê. Então aqui decidimos priorizar a coletividade. Nova York
eu gosto do exemplo porque é uma cidade que... como é que eu posso dizer? Até pouco tempo era inimaginável pedalar lá, muito hostil à bicicleta, um trânsito super agressivo. E com a derrota do pedágio urbano, eles investiram pesado aí nos últimos 5 anos na construção de ciclovias e que resultou num aumento aí significativo de deslocamentos. Londres tem como principal característica o sistema de aluguel de bicicletas compartilhadas, e aqui esse sistema é financiado por um banco, mas o grande idealizador dele é o prefeito, que é um cara que tinha como uma das bandeiras mobilidade por bicicleta, e a bicicleta ficou conhecida não como as bicicletas do Banco X, mas como as bicicletas do Boris, que é o prefeito. E essas bicicletas atendem diariamente a 30 mil pessoas, que vale mais ou menos a população da ilha. O que fica de aprendizado dessas experiências? Que com vontade, para mim, né? O aprendizado principal é o seguinte: com vontade política, é possível incluir a bicicleta como um modal efetivo. Se for possível incluir em cidades grandes, com mais de 8 milhões de habitantes, é possível fazer isso em cidades médias e pequenas. E outro ponto é a questão da exemplaridade. Tanto em Londres quanto em Bogotá, a classe política e os prefeitos, eles se envolveram e deram um exemplo. Aqui é o exemplo das bicicletas compartilhadas lá em Londres. Ubatuba é um outro caso, que tem uma frota de bicicletas maior do que o número de pessoas. Você tinha um problema sério de acidentes, que foi resolvido com a construção de ciclovias e campanhas de educação. O carro é usado somente por 5% das famílias. É uma cidade que está bem próxima, tem similaridades com a ilha. Bom, para terminar, o que a legislação diz? A bicicleta é veículo, é reconhecido como meio de transporte pelo Código de Trânsito Brasileiro. E aos municípios cabe uma responsabilidade grande de planejar, promover e projetar o desenvolvimento da circulação de ciclistas com segurança. No ano passado foi aprovada a Política Nacional de Mobilidade, que também traz como uma das diretrizes a priorização do transporte coletivo e do transporte não motorizado, e que determina também a elaboração dos municípios com mais de 20 mil habitantes dos planos de mobilidade municipais. Outra diretriz é uma infraestrutura para a bicicleta que seja integrada ao transporte coletivo. E outro ponto que é muito importante que eu vou comentar é a questão da acessibilidade para pessoas com restrição de mobilidade. Bom, tenho aqui 2 últimos slides com algumas sugestões de diretrizes amplas para serem discutidas aqui. Acho que o primeiro ponto é a importância de pensar um plano municipal, como determina a política nacional, que privilegie o transporte público e os meios não motorizados, e principalmente olhe para a intermodalidade. Eu acredito mesmo que esse é o caminho. É pensar como que transporte fluvial pode se combinar com transporte coletivo, com bicicleta, enfim, eventualmente com carro, em áreas mais restritas. Um outro ponto, enfim, é o desestímulo do automóvel, aumentando aí as restrições de circulação. Um estudo de viabilidade para o transporte fluvial. Eu juro que eu e o Geraldo, a gente não combinou essa recomendação, tudo isso por acaso. Quer dizer, não por acaso, marítimo, desculpa. Transporte hidroviário marítimo. Falha. Outro ponto quando a gente pensa em mobilidade por bicicleta, não necessariamente a gente precisa pensar em ciclovia. Isso é a primeira coisa que vem na nossa mente. Mas, em alguns casos, a ciclovia ela acaba sendo um tiro no pé. Se a gente for pensar, por exemplo, no Rio de Janeiro, que é uma cidade que tem uma estrutura cicloviária razoável, é um dos piores lugares para se pedalar, porque as pessoas entendem que o lugar de ciclista é único exclusivamente na ciclovia e não existe a cultura do compartilhamento. Então, quando eu falo em um plano cicloviário, a ideia é justamente combinar os diferentes tipos de infraestrutura: ciclovia em área segregada, com ciclofaixa e com rotas cicloviárias indicadas com sinalização ostensiva. Isso tem que ser feito a partir de pesquisas, estudos técnicos e com
com a participação toda a sociedade. Bom, para terminar, do ponto de vista de infraestrutura, pensando em bicicleta, a implantação de uma rede de ciclovias que sejam principalmente funcionais, tem que ser uma infraestrutura que seja funcional para os deslocamentos do dia a dia. Não adianta só ser uma infraestrutura que é útil e conveniente ao turista que passa por uma área de contemplação cênica, porque as pessoas que usam a bicicleta para trabalhar, para ir ao mercado, para levar o filho na escola, vão continuar usando as vias, os caminhos mais curtos. E pelo que eu vi, as ruas aqui têm uma velocidade que é uma velocidade alta, até 40 km por hora, se não me engano, velocidade máxima, né? O que permite compartilhamento. Outro ponto, pensando na prefeitura como um dos principais empregadores do município, é a existência de uma infraestrutura de vestiários para as pessoas se trocarem e também uma infraestrutura adequada para a guarda de bicicletas. Outro ponto é um sistema de bicicletas pública que seja de preferência gratuito na primeira meia hora. Isso permite, facilita a intermodalidade e permite também que os turistas que vêm para cá e tem um aumento, a gente viu que tem um aumento grande da frota flutuante, né, possam usar esse tipo de meio de transporte também. Um outro ponto é a adaptação dos ônibus com racks, seria um caminho. Bicicletários em pontos estratégicos, pensando, por exemplo, no entorno dos bairros que ficam em cotas mais elevadas. E aí, por fim, toda a parte de, quando a gente fala em melhoria da mobilidade, tem a parte de infraestrutura, mas tem a parte de educação e de fiscalização. Então, um ponto importante ser trabalhado desde o começo é a educação por trânsito, isso no âmbito das escolas, que seja importante. Pensar em campanhas permanentes para todos os atores envolvidos no trânsito e campanhas de incentivo ao uso da bicicleta, enfim, ajudando principalmente a esclarecer esses mitos e mostrar que é uma alternativa possível. Bom, eu trouxe algumas provocações para vocês pensarem aí durante o almoço, enfim, para a gente conversar depois. Algumas perguntas, na verdade. A primeira pergunta é: hoje em dia está se pensando em integração intermodal na ilha, quando a gente pensa no planejamento de transportes? O segundo ponto é: a infraestrutura que está sendo construída e que está planejada, ela é funcional, pensando não apenas no veranista, mas pensando principalmente nos deslocamentos diários de quem mora aqui? Essa infraestrutura ela traz algum tipo de conflito com o pedestre? E por último, a experiência de Ubatuba me pareceu muito rica. Fica aqui a sugestão dos aprendizados e da experiência ser revisitada quando vocês forem pensar na plano de mobilidade. Obrigado. Faremos agora um pequeno intervalo de 15 minutos e voltamos já para as perguntas e respostas dos palestrantes.